Gênesis capítulo 29, dos versículos 31 ao capítulo 30, versículo 24. Nós estamos encerrando hoje a série de sermões sobre a jornada familiar de Jacó. Reverendo Bruno e eu estivemos alternando na exposição desta série. Semana passada, o reverendo Bruno começou o capítulo 29, falou sobre os encontros e desencontros envolvendo Jacó, e como que ele foi conduzido e enganado, ele que foi aquele que enganou seu irmão, foi ludibriado por Labão e casou com a mulher que ele não queria casar. Então hoje vamos ver o desenrolar dessa história. É provável que você esteja olhando para um texto como esse pensando que o Senhor aprova a poligamia. Não aprova. O que nós iremos ver hoje nada mais é do que aquilo que a poligamia faz: conflito, dor, tristeza, rivalidade, ok? Então, nosso foco não vai ser, obviamente, falar sobre poligamia. Entretanto, eu quero tratar com você sobre a ideia de que o amor não é tudo o que você precisa. Esse é o tema que nós daremos ao sermão nessa noite. Deixa a sua Bíblia aberta e nós estaremos, então, no decorrer do sermão, dividindo em duas partes esse sermão. A primeira em expor o texto, que nós iremos dividir em duas partes, uma tratando da vida de Lia, mostrando a idolatria no coração de Lia. Na segunda parte nós estaremos então tratando de Raquel, mostrando a idolatria no coração de Raquel, e no final nós voltaremos com uma tentativa de fazer uma aplicação mais resumida, porque durante o sermão já estarei desenvolvendo algumas aplicações e implicações. Meus irmãos, no dia 25/6 de 1967, bem provável que alguns de vocês já estavam vivos e outros não. Então, aqueles que estavam vivos provavelmente devem se lembrar que nesse dia aconteceu a primeira transmissão internacional de TV. Você sabia disso? Também não sabia, fiquei sabendo quando estava estudando para esse sermão. E aconteceu pela BBC de Londres, num programa chamado Worlds. A primeira transmissão foi da música All You Need Is Love, tocada pelos Beatles. Essa era uma época de grande agitação social, de desesperança, de efervescência, principalmente por conta do movimento de Woodstock, por conta da revolução sexual que estava em pleno vapor. Então, a letra dessa música, e aí vale lembrar que essa transmissão foi previamente estudada e muito bem preparada e elaborada, então foi pedido aos Beatles que fizessem então essa apresentação. Então eles criaram essa música, e a letra dessa música foca na ideia de que o amor tem poder de trazer redenção a todas as pessoas do mundo. Então John Lennon, quando foi entrevistado sobre essa música, ele disse que o amor é a coisa mais importante do mundo, mas também é aquilo que está faltando em você, que você não tem e deveria ter. Então, essa ideia de que o amor é tudo o que você precisa, meus irmãos, nada mais é do que o reflexo do anseio de um mundo que, por causa do pecado, se alienou do verdadeiro amor que se encontra na pessoa do Senhor. E eu quero que você aqui perceba essa alienação. Como que nós estamos distante desse amor transcendental e nós pensamos que no amor aqui, simplesmente numa perspectiva entre nós, humanos, do lado de cada eternidade, é possível você encontrar redenção e, de certa forma, ter o seu coração suprido em todos os seus anseios mais profundos. Quando você olha para o nosso cenário cultural, você vai ver que o amor é idealizado nos filmes, nas músicas, na cultura popular, como aquilo que vai resolver todos os seus problemas. O amor romântico, que geralmente é transcrito pelas penas do guru Nicholas Sparks como um amor para recordar, diário de uma paixão, levanta uma bandeira que, se você não tiver um romance, ou vamos dizer assim, um amor romântico, ou se você não estiver envolvido em algum tipo de relacionamento romântico, independente se ele é certo, independente se ele é correto ou não, a sua vida vai ser completamente sem sentido. Então, diante desse cenário de tristeza, de solidão, de sofrimento, como é que você resolve tudo isso? Você resolve através do amor. Ou seja, você precisa ser amado por alguém,
e ao mesmo tempo você precisa amar alguém para que você esteja com seu coração e com a sua vida ordenada. Qual que é o problema disso? O problema disso é que essa cultura em que idealiza o amor romântico faz com que a parceira ou o parceiro romântico torne-se o ideal divino pelo qual uma pessoa pode preencher a sua vida. E aí, iludidos por essa mensagem, você vai ver que muitas pessoas acreditam que todas as suas necessidades morais e espirituais serão plenamente resolvidas se tão somente tiverem alguém para amar e, ao mesmo tempo, serem amados. A cultura, por meio de filmes, celebridades, músicas, livros, meus irmãos, tem nos incentivado a depositar no romance e no amor todas as nossas necessidades, as necessidades mais profundas do nosso coração. Só que eu posso afirmar para você, e outros que estão aqui também podem afirmar, que o amor, embora seja crucial, meus irmãos, não é suficiente para preencher todas as lacunas existentes na nossa vida. E essa verdade é ilustrada de uma maneira poderosa na passagem que nós estaremos focando nessa noite, Gênesis capítulo 29, dos versículos 31 até Gênesis 30, versículo 24. Essa passagem trata-se de duas irmãs, duas rivais, cada uma possuindo o que a outra quer e cada uma carecendo do que a outra tem. Lembre-se que na semana passada foi descrito aqui o casamento de Jacó. Então, após o casamento de Jacó, o que nós vamos ver agora é que o narrador destaca a edificação da família de Jacó. Lembre-se que em Gênesis 28 foi nos mostrado que Jacó era o portador da bênção de Abraão. E junto com ela, a promessa de que dele viria a futura semente que esmagaria a cabeça da serpente. Então, o que nós vamos ver aqui agora, em Gênesis capítulo 29 até o 30, é que nós vamos ver os filhos de Jacó nascendo. Esses 12 filhos que vão dar origem às 12 tribos de Israel. Só que o que você vai ver aqui é que, ao ponto que os filhos vão nascendo, as esposas vão dando os nomes aos filhos de Jacó. Só que esses nomes, meus irmãos, eles não têm nada a ver com os filhos. Esses nomes revelam o próprio estado espiritual em que essas duas mulheres se encontravam. Movidas pela idolatria, essas mulheres vão usar os filhos que estão nascendo, vão dar os nomes aos filhos, e ao mesmo tempo que dão nome aos filhos, que nomeiam os filhos, elas estão aí lançando dardos maliciosos uma contra a outra. Então, os nomes das crianças, na verdade, você vai ver nessa noite que nada mais é do que reflexos da luta de vida ou morte entre as duas esposas de Jacó. E esse conflito nada mais era do que pela afeição e atenção do marido Jacó. Então, eu quero convidar você, a partir dessa mensagem, a olhar para Lia e ao mesmo tempo para Raquel, como o coração do homem pode transformar o amor, algo que é bom, algo que faz parte daquilo que o Senhor nos deu. Meus irmãos, como é que o homem pode transformar o amor em um ídolo, levando-o a buscar, sem se satisfazer, naquilo que é o objeto do seu amor? Então, vamos começar pela parte de Lia. E eu quero te mostrar que, nesse primeiro momento, o amor busca desesperadamente aceitação. E eu quero convidar você, então, a acompanhar. Versículos 31 a 35, essa primeira parte eu quero que você acompanhe comigo. Vamos ver, diz assim: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: soube o Senhor que era preterida, e deu-me mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia, e deu-lhe à luz um filho, e disse: agora, desta vez, se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz a 3 filhos. Por isso, lhe chamou Levi. De novo concebeu, e deu à luz a um filho. Então disse: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso, lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Versículo 9 a versículo 13. Vendo Lia
que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia, afortunada, e lhe chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse, é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa, e chamou de Aser. Versículos 16 a 21. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse, esta noite me possuirá, pois eu te aluguei pelas mandrágoras do meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia. Ela concebeu e deu à luz ao quinto filho. Então disse Lia, Deus me recompensou, porque dei a minha serva meu marido, e chamou-lhe Isacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o sexto filho. E disse, Deus me concedeu excelente dote, desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos, e lhe chamou Zebulon. Depois disso, deu à luz uma filha, e lhe chamou Diná. Meus irmãos, repare que no versículo 31 do capítulo 29, literalmente o texto vai dizer que ela era desprezada. Lá no hebraico, literalmente a expressão aí é odiada. Então, lembre-se que Jacó era indiferente para com Lia, porque essa era a esposa que ele não pediu para ter. Esse termo no hebraico é um termo até um pouco mais abrangente do que aquilo que nós conseguimos destacar no português, na tradução, porque esse texto, essa expressão odiada ou desprezada, também destaca a insegurança de Lia no lar de Jacó, porque naquela cultura, como esposa preterida, ela estava em constante ameaça de ser mandada embora, de ser maltratada, de ser divorciada. Então, Jacó enxergava Lia, meus irmãos, apenas como a irmã feia, a menos atraente, e que foi empurrada para ele por meio das maquinações e do engano de Labão, como nós ouvimos na semana passada. Além disso, lembre-se que, como foi falado na semana passada, Jacó nutria um amor por Raquel capaz de trabalhar 14 anos por essa mulher. E aí, as medidas monetárias que são usadas no hebraico ali para falar sobre aquilo que Jacó fez para pagar o dote para se casar com Raquel, meus irmãos, é 4 vezes mais as medidas monetárias que eram dadas para uma noiva naquele momento. Então, Jacó simplesmente pagou uma fortuna para poder se casar com Raquel. Então, quando você percebe aqui que Lia começa a dar nome aos seus filhos, meus irmãos, Lia está revelando aqui então o seu estado espiritual. E você percebe que cada nome dado por Lia interpreta a peregrinação da dor de ser a esposa odiada, de ser a esposa rejeitada. Então, os nomes dos filhos revelam o quê? O desespero, revelam a dor da alma de Lia e, ao mesmo tempo, expressa o seu amor por Jacó. Meu querido, a idolatria que apertava o coração de Lia se revelava nos nomes que ela estava dando aos seus filhos. Então, todos os nomes aqui dos seus filhos revelam o fato de que era a aprovação do marido que Lia considerava como essencial para a sua vida. Você pode pensar assim, pastor, o falso Deus que Lia adorava era o sexo. Não era, porque essa mulher tinha relação com seu marido. Meus irmãos, o que essa mulher queria de fato era o compromisso do coração do seu marido. O que essa mulher queria é que o coração do seu marido fosse ligado ao coração dela. Mas isso nunca aconteceu. Então Lia era a garota que ninguém queria e que tentou preencher o buraco gigante que existia em seu coração através dos filhos. Os filhos, meus irmãos, era a sua esperança de ter o amor de Jacó. O desejo, então, por ter filhos não era pecado. Entenda isso, não era pecado. Mas a Lia se torna uma idólatra porque o desejo de ser amada por Jacó ocupava o primeiro lugar do seu coração. E eu lhe digo que aqui nós estamos falando de um dos aspectos da idolatria. Um dos aspectos da idolatria é ter o seu coração totalmente apegado a algo além de Deus. Ou seja, é você substituir Deus no coração por algo da criação, colocando esse aspecto da criação em primeiro lugar no seu coração. Então nós estamos falando aqui, nós estamos vendo aqui uma perspectiva de idolatria interna, ou seja, é um ato da alma, isto é, a honra
que apenas o Senhor deve ter em primeiro lugar no nosso coração. Os nossos corações, meus irmãos, às vezes se apega e confia em algo que não é o Senhor. Não é como diz David Foster Wallace, todos nós adoramos alguma coisa. Nós só precisamos descobrir o que de fato nós adoramos. Então, os 3 primeiros filhos foram nomeados devido ao quê? Devido ao desejo de que agora o marido finalmente a amasse. Observe os versículos 32 a 34. Veja os nomes aí que Lia vai dar para os seus filhos. Rúben, ela fala, meu marido me amará agora. Depois ela dá o nome de Simeão. O Senhor sabe que eu não sou amada. Terceiro filho, Levi. Ela diz, dessa vez meu marido se unirá a mim. Meus irmãos, você reparou aqui que essa mulher, a única coisa que ela quer é ser o quê? Notada. Ela quer ser amada. Ela quer ser desejada pelo seu amor. E aí eu me lembrei de uma moda de viola, do Ronaldo Viola e Praiano, que chama Paixão Desenfreada, que tem uma parte da moda que diz o seguinte: pela estrada da saudade me acompanha o abandono, esperança de um grande amor que amei sem ser o dono. Para roubar os seus carinhos fazia longas jornadas. Para mim ela foi tudo, eu para ela não fui nada. Era isso que Lia estava dizendo. Ou seja, esse homem para mim é tudo. E ao mesmo tempo, ela olhava para o seu marido e percebia que para ele ela não era nada. Mas eu quero que você atente no quarto filho. No quarto filho, parece que Lia aprendeu momentaneamente algo sobre o que ela não podia controlar. Então ela chama o quarto filho de Judá. Ela disse, olha, eu não posso controlar o amor do meu marido, mas uma coisa eu posso fazer. E ela diz, eu posso louvar ao Senhor. Meus queridos, parece que os olhos de Lia, no quarto filho, tinham se desviado do seu objeto de amor, que era o seu marido, e tinha então se voltado para o Senhor como o único objeto da sua afeição. E eu lhe digo, que eu quero replicar algo que o reverendo Bruno falou hoje pela manhã, que em alguns momentos Deus usará as dificuldades como armas para recuperar, para filtrar o nosso coração. Algumas dificuldades que nós enfrentamos, meus irmãos, não é Deus virando as costas para nós, muito pelo contrário. É o Senhor voltando a sua face de graça para pecadores miseráveis como nós. Talvez o dinheiro, talvez a opinião dos outros, talvez a estabilidade profissional, talvez a beleza, talvez o casamento foi transformado por você em um pequeno reinado. Talvez é aí que está centrado a sua existência. E eu lhe digo que em momentos como esse, o Senhor, de forma graciosa, envia alguns dissabores na vida para arrancar do nosso coração um ladrão de glória, um ídolo que tem nos impedido de dizer, eu louvarei ao Senhor. Só que, vá para o versículo 9, você vai ver que parece que durou muito pouco isso com Lia. Versículo 9 diz que Lia percebeu que tinha deixado de engravidar. Mesmo tendo 4 filhos, ela então resolve adotar a mesma estratégia de Raquel. Quer fazer o quê? Que é entregar uma das suas servas para que Jacó pudesse coabitar e dar filhos para ela. Essa expressão aqui, ela percebeu que não podia mais engravidar, tem 2 sentidos. Então, é provável que o autor aqui, o narrador, esteja trabalhando a ideia de que, de fato, ela não podia mais gestar. Logo depois, na frente, nós vamos ver que ela passa a ter filhos novamente. Mas tinha um outro sentido, que eu acredito que tem mais significado, tem mais sentido, que é no aspecto de que quem controlava a vida sexual de Jacó era Raquel. Então aqui, essa perspectiva no hebraico dá para entender melhor nesse sentido de que Raquel controlava quando que alguém podia ou não deitar com seu marido sexualmente. Então, o que ela faz aqui? Ela resolve, então, adotar a mesma estratégia de Raquel. Ela oferece as suas servas e aí ela se esquece novamente de que ela não poderia controlar o amor do seu marido.
Quando você vai para os versículos 16 a 21, você vai ver que Deus, de forma graciosa, responde mais uma vez às orações de Lia. E lhe abençoa então com mais 2 filhos. Só que vá para o versículo 20. Olha no versículo 20. Eu quero que você enxergue aqui a tristeza e emoção no versículo 20. Porque esse versículo, você vai ver que Lia revela que o desejo de que agora o seu marido vai amá-la tem que ser suprido, porque ela vai dizer o seguinte: olha, eu gerei 6 filhos. Versículo 20 é como se a alma de Lia estivesse dizendo: agora Jacó vai me amar. Eu fiz o suficiente para mostrar e provar o meu valor para com ele. Meu querido, enxerga aqui a tragédia de uma esposa mal amada. E eu lhe digo com pesar que essa tem sido a realidade de muitos casais cristãos. Ah, pastor, se pelo menos ele me notasse. Ah, pastor, se pelo menos ela me amasse. Meus irmãos, estamos falando aqui de uma mulher que durante anos conviveu com alguém que era o seu cônjuge e não a amava. Então pense quanto deve ser doloroso para um dos cônjuges, após décadas, perceber que a pessoa com quem divide a cama é a pessoa que não a tolera mais. Aqui nós temos uma mulher infeliz, que descobriu que a gravidez não é a garantia de que o seu amor, o seu marido, a amaria como deveria. Meu querido irmão, Lia é um exemplo de como a idolatria, de modo frustrante, não redunda em nada produtivo para o adorador. Entenda que idolatrar o amor de alguém, a segurança do dinheiro, por exemplo, os holofotes na fama, é tão frustrante quando você que mora aqui perto, vamos dizer assim, mais perto aqui do litoral paulista, abre aquele solzão e você fala assim: hoje eu vou descer para a praia, aproveitar o dia. E quando você chega ali na Imigrantes, né? Imigrantes, você pega um congestionamento de 15 horas. Entretanto, eu quero te falar que, pela primeira vez nesse capítulo, nós vamos ver a intervenção direta da pessoa de Deus, e isso muda completamente. Meus irmãos, você percebeu que por 2 vezes o texto diz que Deus viu e Deus atendeu a oração de Lia. O texto mais impressionante é o versículo 31, quando fala que Deus viu que Lia era desprezada e a tornou fértil. João Calvino diz que o amor extravagante de Jacó por Raquel foi corrigido pelo Senhor, e assim Deus, em sua misericórdia, olhou para Lia e lhe deu filhos. Sabe o que é irônico nessa passagem? É que você vai ver que Deus usará a esposa preferida, a esposa preterida, para dar à luz ao Salvador do mundo. Meus irmãos, o 4º filho de Lia, Judá, será aquele que vai receber a maior das bênçãos prometidas, porque é de Judá que virá a linhagem de Davi, vindo o Messias prometido, como nós lemos nessa noite, o leão da tribo de Judá. Meus irmãos, o Senhor viu que Lia não era amada e ele a amou. É como se o Senhor nesse texto estivesse dizendo: olha, eu sou o verdadeiro noivo, sou eu que ama verdadeiramente. Meus irmãos, Deus em sua graça ama os não amados. O Senhor ama os fracos e os que ninguém quer. Ele é o marido, e como foi dito nessa noite, nós, a igreja, somos a sua esposa. E eu lhe digo que o Senhor é aquele que está encantado conosco, mesmo que sejamos entre aqueles que ninguém nota. E eu vou mais além, eu digo para você que Cristo é o noivo, que quando veio a esse mundo, era verdadeiramente filho de Lia. Meus irmãos, ele se tornou o homem que ninguém queria. Nasceu em uma manjedoura, sem qualquer beleza que nos atraísse, como diz Isaías 52. Foi abandonado a ponto de exclamar: Deus meu, por que me abandonaste? Jesus Cristo, quando se encarnou, veio como filho de Lia, por mim e por você. Sabe por quê? Porque levou sobre si o nosso desprezo, a nossa tristeza, a nossa rejeição, a nossa falta de beleza espiritual. E em Cristo, meus irmãos, nós ouvimos a sua doce voz, a doce voz de um noivo dizendo para nós: eu sou o verdadeiro noivo e lhe amparo e lhe aconchego no meu coração, no meu amor eterno.
Em Lia, meus queridos, nós aprendemos que não é que nós não devemos amar menos ou amar mais os nossos cônjuges, mas sim que devemos amar mais o noivo verdadeiro, bendito Jesus Cristo. E o texto segue, e eu quero que você então volte para lá. Vamos para o capítulo 30, versículos 1 a 7, é quando nós vamos falar então agora de Raquel. Se em Lia nós vamos ver que o amor busca desesperadamente por aceitação, nós vamos ver que em Raquel o amor exige o impossível. O amor exige o impossível. Olha o que diz versículos de 1 até versículo 7. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dai-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou no lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê à luz, e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou, e também me ouviu a voz, e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz ao segundo filho a Jacó. Disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com minha irmã, e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naphtali. Versículos 14 e versículo 15. Foi Rúben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dai-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela: achas pouco o que me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá esta noite a troco das mandrágoras do teu filho. Versículos 22 a 24. Vai dizer assim: lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo: dei-me, Senhor, ainda outro filho. Perceba que dois elementos, meus irmãos, definem uma vida plena nessa história, uma vida realizada nessa história: amor e fertilidade. Enquanto a não amada e feia Lia era fértil, você vai ver que a bela e amada Raquel era estéril. Então, o texto descreve que cada uma das irmãs tinha uma parte da vida que a outra gostaria de ter. Ambas ansiavam pela parte da vida que a outra tinha. E, ao mesmo tempo, você vai ver que nenhuma das duas se sente realizada com apenas uma parcela da vida. Raquel não se contentava em ter o amor de Jacó, ao passo que Lia não se contentava em ter apenas os filhos de Jacó. Raquel e Lia, aqui nesse texto, e aí as crianças que estão aqui, elas vão entender bem, a criança, quando você tem milhares de brinquedos, geralmente você deseja aquele que é do amiguinho, certo? Pode ter 1000 brinquedos em casa, o brinquedo melhor é do amiguinho. Nós não somos diferentes. A grama do vizinho é sempre melhor do que a nossa. E sabe por que acontece isso? Porque a idolatria tem esse poder de nos impedir de ver as joias que adornam a nossa vida, nos instigando a buscar tesouros que nós não possuímos. Você quer ver um exemplo disso? A idolatria pelo sucesso vai cegá-lo para a joia da vida familiar. A idolatria da imagem vai cegá-lo para a joia da saúde, o colocando em incontáveis cirurgias plásticas. E aqui no caso de Raquel, naquela cultura, o valor de uma mulher era medido pelo número de filhos que ela tinha. Uma mulher sem filhos naquela cultura estava condenada a uma existência aparentemente inútil. Então, você percebe que no versículo 1 vai dizer que, no capítulo 30, que Raquel sente ciúmes de Lia porque não consegue ter o quê? Ter filhos. Ou seja, ela tinha o amor de Jacó, mas o que ela queria mesmo era os filhos de Jacó. E o que é interessante aqui é que você não vai ver descrição do narrador dizendo que Lia tinha ciúmes do rosto ou do físico de Raquel. Só que aqui nós vemos que Raquel desejava desesperadamente o ventre de Lia. É provável que Raquel, meus irmãos, teria trocado toda a beleza do seu corpo para poder ter os filhos que a sua irmã, nessa narrativa,
parece ter e ter de forma muito fácil. Por isso, no versículo 1, então, você vai ver que na angústia, Raquel exige o impossível de Jacó. Ela exige aquilo que falta na sua vida. Então ela diz, dai-me filhos, ou o quê? Ou morrerei. Aí Jacó, que é aquele que literalmente lambia o chão por Raquel, aqui ele tem uma posição um pouco mais firme. Aqui ele contra-ataca, colocando-se pela primeira vez em conflito contra Raquel. Só que a forma que ele contra-ataca aqui vai mostrar a insensibilidade de Jacó diante da dor de Raquel. Esse homem, como marido, em vez de encorajar Raquel e tratá-la com carinho, ajudando-a a levar suas preocupações para com Deus, com raiva, ele transfere aqui a culpa para Deus. Você pode falar assim, pastor, Jacó estava certo. Sim, do ponto de vista teológico, ele está certo. Ele não está no lugar de Deus, ele não pode dar filhos à sua esposa. Só que Jacó faz aquilo que muitos de nós, maridos, fazemos com as nossas esposas. Nós não reconhecemos que elas são a parte frágil e que precisam de apoio e liderança espiritual. O marido tem que reconhecer que a fragilidade física da mulher não diminui o seu valor, mas aumenta a sua necessidade de ser tratada com gentileza e carinho. Sinclair Flexon vai dizer que um marido piedoso deve exercer sua liderança com amor profundo e sacrificial, cuidando da sua esposa com a mesma dedicação e cuidado com que Cristo cuida da sua igreja. E aí, olha só, sem a liderança espiritual, você vai ver que Raquel, sem liderança, sem apoio do marido, ela vê Jacó tendo 4 filhos com Lia, aumenta a sua vergonha, aumenta o seu desespero. E nessas condições, humilhada e desesperada, você vai ver que ela acaba fazendo aquilo que não deve. Não é diferente de nós. Meus irmãos, uma das realidades da idolatria é que quando os ídolos do nosso coração não são satisfeitos, eles fomentam o desespero e a vergonha no adorador. Então, muitas pessoas, por exemplo, por não conseguirem alcançar o status profissional desejado, se entrega a um comportamento destrutivo, se entrega ao uso de drogas e por aí vai. Muitos jovens, por exemplo, por não conseguirem a validação social pelas redes sociais ou no ciclo de amigos, estão presos em seus quartos, simplesmente se automutilando. Então, com Raquel não é diferente, porque em desespero, versículos 3 a 8, ela decide seguir o mesmo processo adotado por Sara no capítulo 16, quando ainda era estéril. Ela pega sua serva Bila, algo que era comum no Antigo Oriente, ela pega sua serva, então, para proteger a sua infertilidade. E proteger por quê? Porque naquele contexto o marido poderia simplesmente pedir o divórcio se a sua esposa não engravidasse. Então ela faz isso. Só que perceba que ela também resolve dar nomes aos seus filhos. E os nomes que Raquel dá aos seus filhos também expressa a sua dor. Ela tem o amor que Lia procura, mas sem filhos. Então, os nomes que Raquel vai dar aos seus filhos também expressam seus sentimentos, contam o seu conflito com a sua irmã. E aqui, meus irmãos, você vai ver que em um contexto de idolatria, as bênçãos de Deus, que são os filhos, eram usados como trampolins para buscar satisfazer os ídolos do coração. Logo, nós vemos tanto Lia quanto Raquel nomeando os seus filhos como formas de atacar uma a outra, simplesmente para satisfazer os ídolos do seu coração. Só que, diante de uma família que os nomes eram usados para ofender uns aos outros, nós precisamos ser levados até um nome que foi dado para nos salvar. Lembre-se que nós lemos nas Escrituras que o anjo proclamou a José que o filho que nasceria de Maria seria nomeado como Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O descendente de Judá, Jesus Cristo, é o nome que traz vida e luz ao coração de pessoas dominadas
por ídolos. Meus irmãos, o nome de Cristo é como uma dinamite que explode as fortalezas dos ídolos existentes em nosso coração. Quando nós cremos em Cristo, o nome de Cristo é como um mel que adoça as amarguras provocadas pela idolatria. É o nome de Cristo que nos faz contente em não ter aquilo que gostaríamos de ter e, ao mesmo tempo, nos descansamos na providência daquilo que Ele não quis nos dar. Mas veja a narrativa aqui, para piorar a situação. Todas as servas aqui engravidam. Meus irmãos, todas as mulheres engravidam, menos Raquel. Todo mundo está engravidando. E essa mulher que quer ter filhos, não tem. E talvez, pode ser que alguém que está aqui nessa noite esteja se vendo na cena de Raquel, desejosa por ter um filho, e você percebe que todas as mulheres são agraciadas, menos você. Querida irmã, lembre-se que você pode encontrar no amor de Cristo algo que os filhos não podem te dar. Ao mesmo tempo, o amor de Cristo nos consola e nos leva a descansar na sua bondosa providência. Versículos 14 a 16. Perceba algo que Raquel ainda faz por conta dos ídolos do seu coração. 14 a 16 diz o texto que Rúben traz mandrágoras, que era um fruto afrodisíaco. Cantares capítulo 7, versículo 3, Salomão já falou sobre o aroma das mandrágoras que há de abrir as portas e despertar o amor do casal. Naquele contexto, as pessoas acreditavam que mandrágoras tinham um poder mágico para trazer fertilidade. Então Raquel enxerga agora a chave para aquilo que lhe faltava. Raquel acredita ter achado a poção secreta para que finalmente ela pudesse ter aquilo que desejava. E aqui, na discussão da irmã das irmãs, você percebe que Lia concorda, então, em vendê-los por Raquel em troca daquilo que ela deseja, ou seja, um tempo com Jacó. Só que o que é irônico aqui é que o tiro que Raquel resolve dar sai pela culatra. Por quê? Ela continua sendo estéril e, para piorar, quem que gera mais 2 filhos? Lia. Então, o narrador aqui relata novamente, no versículo 22, o quê? A intervenção de Deus. A intervenção de Deus. Versículo 22 vai dizer que lembrou-se de Raquel o Senhor e lhe deu o quê? Um filho. Ou seja, foi Deus e não as mandrágoras que mudou a situação de Raquel. Raquel tem um filho. Você fala, agora essa mulher descansa. Não, isso não foi suficiente. Repare o nome que ela dá para o seu filho. Ela chama o filho de José, que significa, Senhor, me dá ainda um outro filho? Me dá ainda um outro filho? Então, diante do nascimento e da alegria do nascimento de um filho, você vai ver que Raquel se demonstra o quê? Insatisfeita. E aí, você percebe que ela pede ao Senhor, me dá mais um filho. É como se ela estivesse dizendo, Senhor, olha para Lia. O Senhor deu 6 filhos para Lia, me deu apenas um filho. Só que quando você chega em Gênesis capítulo 35, versículos 16 a 20, você vai ver que Deus responde à oração de Lia. E sabe o que é declarado lá? Ela morreu ao dar à luz ao seu filho Benjamim. Meus queridos, Raquel, em sua idolatria por ter um filho, acaba se tornando amaldiçoada porque se concentra de tal modo naquilo que deseja, a ponto de sequer perceber quando coisas boas acontecem. Meus queridos, Raquel só conseguia ver o que faltava em sua vida. E eu lhe digo que essa é uma realidade que acontece quando o nosso coração se entrega à idolatria. Quando nós deixamos de amar a Deus e temos o amor maior por alguma coisa que não seja Deus, nós seremos sempre descontentes com aquilo que nós recebemos. Já disse o sábio em Provérbios, a sanguessuga tem 2 filhos. Dá. É assim que funciona a idolatria no nosso coração. Nós nunca estamos contentes e satisfeitos com aquilo que o Senhor nos dá. O nosso coração deseja sempre o impossível, deseja sempre mais e mais. E diante desse cenário, eu quero trazer 3 implicações rápidas e finalizo o sermão nessa noite. A primeira, meu irmão, a solução para a nossa família está em Cristo.
A solução para a nossa família está em Cristo. O que nós vimos nesses últimos domingos, na jornada da família de Jacó, é que não existe família perfeita. Na realidade, Cristo veio justamente para salvar e redimir famílias imperfeitas. Então eu lhe digo aqui nessa noite, nós não precisamos maquiar de que temos uma família perfeita, porque todos nós sabemos que essa família perfeita não existe. Jacó, meus irmãos, não é um herói. Suas dinâmicas familiares não servem de modelo para nós. No entanto, ele proporciona um estudo clássico sobre a maneira pela qual Deus se dedica em resgatar os perdidos e redimir casos perdidos. A graça e a bênção de Deus, do Senhor, se manifestando em uma família bagunçada como a de Jacó, meus irmãos, é uma boa notícia para famílias como as nossas, que em alguns momentos as dinâmicas familiares estão completamente desajustadas, desarranjadas. Cristo é o Salvador para lares que os seus moradores são omissos como Jacó, idólatras como Raquel e Lia, gananciosos como Labão. Cristo é aquele que redime e transforma famílias caóticas como vivenciadas por Jacó e muitas vezes vivenciadas por nós no secreto dos nossos lares. Cristo é a solução. E ao mesmo tempo, a segunda implicação é que a solução para a sua idolatria é Jesus Cristo. Essa passagem nos ensina que o desejo excessivo de afeto e aprovação leva você por um caminho perigoso. Então, não faça da sua vida uma questão de fazer com que outra pessoa ame você. Na realidade, quando você colocar no amor romântico, no parceiro, o senso de significado, o senso de identidade, você está transformando a outra pessoa em um Deus. E aí eu lhe digo que entre nós, infelizmente, existem muitos Jacó, muitas Lias, muitas Raquel, que depositam no amor, depositam no romance as necessidades mais profundas do seu coração. E quando você faz isso, o diabo e o seu ídolo vai sussurrar no seu ouvido: você não é ninguém até que o fulano ou o cicrano te note, te ame. A satisfação e o significado da sua alma não reside em encontrar sua cara metade, sua alma gêmea, a tampa da sua panela. Meu irmão, minha irmã, nenhum amante, nenhum ser humano é qualificado para esse papel. Ninguém pode viver à altura do noivo Jesus Cristo. E quando você acha que pode, sabe qual é o resultado? O resultado inevitável é amargura, é desilusão, como experimentada por Raquel e Lia nessa passagem. E eu vou além. Nesse estado de desespero, você vai ver que o ídolo sempre vai levar você a se agarrar a qualquer absurdo. Eu me lembro que em uma das igrejas por onde pastoreei, uma escola dominical, estávamos dando uma aula sobre providência divina. Estávamos falando sobre providência divina, estávamos falando sobre, principalmente para os jovens, espera, como foi pregado na semana passada. E aí eu lembro que entramos no assunto de falar sobre julgo desigual. Cuidado com o julgo desigual. E aí uma irmã levantou e disse o seguinte: para vocês, pastores que são casados, para todo mundo aqui que é casado, é fácil falar. Eu tenho mais de 40 anos e não casei. E eu digo para vocês, se aparecer alguém me querendo, não importa se é crente ou não, eu vou casar porque eu quero ser feliz. Essa irmã começou a namorar com alguém que não era crente. O conselho a chamou, o conselho a pastoreou, os pastores pastorearam. E ela disse na nossa cara: não me importa o que vocês digam. Eu sei que eu estou errada, mas eu quero ser amada. E ela casou com aquele rapaz. Meus irmãos, 6 meses depois, estava lá o conselho, tirando aquela irmã de uma casa em que ela estava sendo agredida. E ela, em prantos, disse para os pastores e para o conselho: vocês me avisaram, e mesmo sabendo que era errado, eu não ouvi. O que essa mulher queria era aquilo que nós encontramos nesse texto. Era simplesmente colocar em alguém aquilo que somente Deus pode te dar, que é satisfação, que é amor.
Então, o amor por si só não pode satisfazer as necessidades mais profundas que existem no seu coração, meus irmãos. Nós precisamos de algo transcendental, nós precisamos de algo mais profundo e duradouro. E eu lhe digo, você só vai encontrar isso na pessoa de Cristo Jesus. E lembre-se que nesse texto o que nós vemos é Deus veio até uma garota feia, que era mal amada, que ninguém queria, e fez dela a mãe que seria a descendência, de onde viria a descendência de Jesus. A salvação do mundo, meus irmãos, não veio pela bela Raquel, mas veio por meio da linhagem da mal amada e desprezada Lia. Sabe o que nós vemos nisso aqui? Que em Cristo nós vemos o amor de Deus vindo até pessoas feias, pessoas indesejadas, pessoas que são horrorosas. Não estou falando de físico, não estou falando de espiritual. Nós somos feios diante do Senhor. Meus irmãos, aos olhos do Senhor nós somos muito pior do que Lia. Mas o Senhor veio e com um olhar de amor nos amou. O amor de Deus veio até nós não é porque Ele achou algo atrativo em você. Não é porque o Senhor disse, olha, ele tem uma boa fé, eu vou até ele. Sabe porque ele canta bem? Não! O amor de Cristo é diferente do nosso. Porque nós, meus irmãos, nós acabamos desenvolvendo amor pelo próximo, ou desenvolvendo amor por alguém, afetivo, ou de outra forma, porque existe algo de atrativo naquela pessoa a quem nós passamos a amar. Sabe qual é a diferença do nosso amor para o de Cristo? É porque Cristo, o amor dele não enxerga nada atrativo em nós, mas o amor de Cristo cria atratividade em nós. Martinho Lutero dizia que Deus ama pecadores maus, tolos, fracos, para torná-los justos, bons, sábios. Assim, antes se derrama e proporciona o bem. E ele termina dizendo, porque os pecadores são belos por serem amados, e não são amados por serem belos. Cristo, meu querido, é o único, verdadeiro noivo da sua alma. E é somente nos seus braços que recebemos tudo o que o nosso coração precisa e espera. E a última implicação, a solução está então em que eu e você nos enxerguemos como Lia e Raquel. Meus irmãos, a história de Lia e Raquel é relevante para nós porque a idolatria, ela não termina aqui em Gênesis 31. Não termina. Quem dera se fechássemos a Bíblia aqui e falasse assim, pronto, o único momento da história que teve idolatria interna foi lá no capítulo 29, 31 e 30 de Gênesis. Não foi. E sabe o que é pior? Ela se manifesta no nosso meio. Ela se manifesta no nosso coração. A ponto de, 1 João capítulo 5, esse problema ser dito como persistente quando João disse, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. Então, a advertência do apóstolo João para ter cuidado e proteger-nos da falsa adoração não faz sentido se nós não entendermos que, como dizia Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Meu querido irmão, o seu coração, o meu, o nosso, diariamente produz ídolos. Às vezes são perceptíveis, às vezes não. Às vezes se demonstram, às vezes se mascaram. Só que diante da idolatria de Raquel e Lia, a beleza desse texto é ver que o Senhor olhou graciosamente para com elas. E é assim que Deus olha para nós, quando nos envolvemos com idolatria. Dessa forma, a solução definitiva para todos nós, meus irmãos, é encontrada em um dos descendentes dos filhos de Lia. Ela é encontrada somente no nome do descendente final de Jacó, a pessoa de Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, versículo 21, Atos 4, 12, nós lemos nessa noite, nos mostra que Jesus é o único nome que traz vida para os perdidos. Ele traz vida mesmo para aqueles que, como Raquel e Lia, estão perdidos em meio à idolatria. Ele é aquele que se tornou feio, objeto de escárnio, rejeitado, crucificado, para levar a nossa feiura, os nossos pecados sobre si. Então, nessa noite, nós somos convidados a nos colocar diante, não daquele que exige, dá-me filhos ou morrerei, mas que disse, Pai, eu entrego a minha vida em favor do meu povo. Jesus Cristo
É o Filho que morreu para a nossa salvação, ressuscitou, teve o seu nome exaltado, e como cantamos nessa noite, o nome que é sobre todo o nome. Então, eu convido você nessa noite a examinar a cruz de Cristo. E ao olhar para a cruz, que nós possamos confessar, privilégio de confessar o nosso amor, amor tão maravilhoso, amor divino, amor que exige a nossa alma, amor que exige a nossa vida, que exige o nosso tudo. O amor de Cristo, meus irmãos, é o melhor de todos os amores. Mas o amor de Cristo por nós exige da nossa resposta, de nossa parte, uma resposta amorosa e inflamada.